Pessoal, boa tarde. Meu nome é Carla, falo aqui do Departamento Comercial. Queria agradecer a participação de todos e ao Juscelino, que dispôs de estar aqui conosco nessa tarde para estar falando um pouquinho do RH na prática. Juscelino, pode começar. A palavra é sua. Seu microfone está desligado, Juscelino. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né, de nós estarmos juntos aqui para esse bate-papo. Mais do que uma palestra, eu pretendo aqui ser muito simples e trazer para vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência nesses últimos 22 anos da minha vida, né, com RH, gestão de pessoas, podendo aí direcionar, né, muitas empresas dentro das suas políticas internas de recursos humanos e desenvolver, né, de uma maneira dinâmica, de uma maneira leve, de uma maneira prazerosa, as equipes de trabalho aí dentro das empresas. Meu objetivo é ser o mais simples possível, para que vocês possam realmente visualizar, né, o que eu tenho para trazer para vocês, como que o RH pode contribuir de maneira muito efetiva, de maneira muito simples, mas muito poderosa, né, para impulsionar a gestão do negócio da sua empresa. Eu vou rapidamente me apresentar. Como eu falei para vocês, nesses últimos 22 anos eu tenho me dedicado a essa área de recursos humanos. É uma área que tem tudo a ver com o Juscelino enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, né? Muito antes de eu ser um profissional que busquei me capacitar, que busquei informação, que busquei estudar conhecimento, desenvolver, né, toda uma parte conceitual e também prática de RH, eu me vejo enquanto ser humano, eu me vejo enquanto pessoa RH, né? O RH, ele é muito mais do que uma profissão para o Juscelino, ele é o Juscelino, né? Eu posso me definir como RH, né? Na minha definição, né, de pessoa, de ser humano, o RH, ele faz parte daquilo que eu sou, né? E quero dizer para vocês que talvez seja aí um ponto-chave da minha fala com todos vocês nessa tarde, né? O RH precisa ser comandado, precisa ser dirigido, precisa ser liderado por pessoas que realmente gostem do que façam, amem o que façam, né? Muito antes de nós não sermos profissionais de recursos humanos, é preciso nós termos uma pessoa que tem verdadeiramente amor, entusiasmo, vontade, né, de lidar com o ser humano na sua complexidade, naquilo que é fácil, mas também naquilo que é difícil, naquilo que também é desafiador. E eu sou assim, esse é o Juscelino, né? Eu sou uma pessoa que gosto de gente, eu gosto de lidar com outras pessoas. Por isso, essa área me escolheu, né? Por isso, essa área me escolheu. Por isso, eu quis trabalhar com o RH. Por isso, eu deixei ser escolhido pelo RH, pela gestão de pessoas. Porque eu sempre quis fazer alguma coisa que eu me identificasse muito, tivesse muito a ver comigo enquanto pessoa. E esse, talvez, é um dos grandes problemas que eu percebo hoje nas nossas organizações. Não existe uma empresa sem pessoas. Não existe uma empresa sem gente. Gente é que dá movimento, gente é que dá sentido, gente é que faz a coisa acontecer. Só que o ser humano, ele é complexo. O ser humano, ele é diverso. O ser humano, ele tem altos e baixos. O ser humano, ele é dinâmico na sua maneira de ser enquanto indivíduo. E quando nós esquecemos isso, quando nós colocamos isso de lado, nós deixamos o coração da empresa de lado.
Porque são as pessoas que dão vida, né, para uma empresa. São as pessoas que geram negócios, são as pessoas que estabelecem as conexões, são as pessoas que fazem os processos acontecerem, né? São as pessoas que fazem a máquina da empresa girar. Então, se você tem no comando de um departamento de recursos humanos uma pessoa, ou se você não tem alguém na sua empresa que olhe para as pessoas com esse olhar humano, com esse olhar capaz de buscar desenvolvimento, de buscar crescimento, de buscar aperfeiçoamento, dificilmente você vai conseguir no dia a dia estabelecer vínculos, rapport, conexão com as pessoas que vai estimulá-las a trazer resultados para dentro das suas empresas. Porque nós precisamos entender isso, né? A empresa, antes de mais nada, ela é um lugar de convivência. Porque nós vivemos ali dentro muito da nossa história. Nós entregamos muito de quem nós somos, muito da nossa energia humana, psíquica, emocional, física, espiritual, ela é entregue no ambiente corporativo. Ela é entregue para o nosso cliente, ela é entregue para o nosso colega de trabalho, ela é entregue para todo que compõe a organização. Então, o olhar que se tem para o ser humano dentro da empresa não é um olhar de obrigatoriedade, não é um olhar simplesmente de valorização, mas é um olhar de diferenciação, porque é o entender, na medida que nós entendemos que as pessoas que estão ali dentro é que fazem o negócio acontecer, e nós vamos criando meios, formas, e é isso que eu vou falar para vocês aqui, o tema da palestra é ferramentas de RH, nós vamos entendendo que as pessoas podem trazer resultados extraordinários para nós. Por isso que o RH, ele pode ser considerado um dos mais importantes pilares hoje de uma empresa. Porque é por meio, né, do trabalho do RH que é possível, no dia a dia, nós traçarmos metas alinhadas com a estratégia da empresa. Metas de retenção de talentos, metas de treinamento, metas de desenvolvimento, metas de formação, né? Metas para acompanhar a produtividade, o desempenho dos colaboradores. Quando nós pensamos em recursos humanos, em gestão de pessoas, nós precisamos sempre pensar no RH como um departamento que tem como finalidade entender aquilo que a empresa quer alcançar como objetivo, quer ser no mercado em que ela está inserida e trazer isso para dentro da empresa e desenvolver meios para que as pessoas que estão ali dentro alcancem os resultados que elas precisam. Então, quando nós falamos em gestão de pessoas, ou recursos humanos, ou administração de recursos humanos, né? Cada empresa dá aí um nome diferente, gestão de talentos, administração de talentos. O que nós estamos querendo dizer, né? Que gestão de pessoas nada mais é do que a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas que são especializadas no gerenciamento da relação humana dentro da empresa. E que tem como único objetivo, fazer com que as pessoas deem o melhor que elas têm, que elas possuem, para que a empresa alcance os resultados que ela se propõe. É quando a gente passa a entender o seguinte, a única maneira que a minha empresa tem de alcançar os resultados que ela quer, que ela deseja, é através da gestão de pessoas. É através do ser humano. É através da equipe que ela possui. E quando nós entendemos isso, nós começamos, então, a criar uma dinâmica interna de ferramentas, de processos, para chegar nesse resultado final. E aí eu quero falar um pouco com vocês, trazendo muito para a nossa realidade, para o nosso
dia a dia, eu vou só mudar aqui de tela, eu vou mandar essa apresentação para vocês no final, viu? Eu combinei já que eu vou mandar no final. Para mim não ficar falando aqui sem olhar para vocês, eu combinei que eu vou enviar no final a apresentação para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho nesse momento, nesse primeiro momento da minha fala, quais são os problemas que nós temos hoje de recursos humanos dentro das empresas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. E aí, se você tiver aí papel e caneta na mão, vai tomando nota, né? Vai anotando esses problemas se você acha que isso acontece na sua empresa. O que nós mais escutamos aqui na CRIAR? Juscelino, aqui na minha empresa não tem treinamento adequado, as pessoas não são treinadas adequadamente. De vez em quando nós contratamos algum treinamento, mas nós não temos uma política de treinamento. Nós temos uma liderança despreparada, nós não temos líderes que realmente sabem atuar como líderes. Nós temos pessoas que estão há muito tempo no comando dos setores, dos departamentos, mas nós não temos lideranças realmente ativas, lideranças realmente atuando, né, enquanto lideranças dentro dos departamentos, dentro das áreas que elas estão engajadas. Né? Nós não temos líderes que sabem realmente atuar como líderes. Falta preparo para desenvolver as equipes, falta preparo para conduzir uma reunião, falta preparo para tomar decisões, para solucionar um conflito, falta uma comunicação assertiva do líder com o liderado. Então, a liderança, muitas vezes, é um problema, e muitas vezes essa liderança já começa lá no alto nível da hierarquia. Muitas vezes está lá no superintendente, está lá no CEO, está lá no dono, no presidente, né? Depende do tamanho da empresa. Liderança despreparada. Nós temos uma falta de integração muito grande dos setores. Muitas vezes parece que são várias empresas dentro da mesma empresa, né? Setores desalinhados, setores desconectados. Nós não temos uma metodologia correta de contratação de funcionários, de recrutamentos, né? De um processo seletivo correto. Quando nós precisamos contratar, somos nós mesmos quem contratamos, mas nós não conduzimos um processo seletivo da maneira correta, de maneira assertiva, não apresentando, não conseguimos, não temos internamente uma política onde o processo seletivo ele acontece internamente. Então, sempre que surgem oportunidades, elas são colocadas para o mercado e não se promove internamente, não se abre internamente oportunidades para que os funcionários que já estão na empresa se movimentem. Então, nós não temos uma política de recrutamento interno, né? Não temos ferramentas nenhuma de avaliação de desempenho de colaboradores, né? Não temos nenhuma ferramenta para avaliar comportamento, para avaliar técnica, né? E, consequentemente, desenvolver um plano de desenvolvimento para esses colaboradores. Então, os problemas vão acontecendo e, de maneira solta, nós vamos corrigindo, mas muitas vezes nós entramos num ciclo repetitivo, onde esses problemas vão se resolvendo sozinhos, a gente vai apagando incêndio, né? Não temos um clima organizacional saudável. O que é isso? Não é prazeroso, não é bom estar aqui na empresa, falta uma política, né? Falta um clima organizacional, um programa, né, que estabeleça um ambiente de sadia convivência. Muitas vezes é um ambiente hostil, muitas vezes é um ambiente de muita fofoca, de muito milindre, né, de muito diz-que-me-diz-que, mas falta esse contato, esse clima organizacional saudável. Uma alta rotatividade, né, falta de comprometimento por parte dos colaboradores, falta de motivação, né, equipes que não sabem trabalhar de maneira cooperativa, de forma cooperativa, né, colaboradores que muitos deles não entendem a própria função, né, líderes que não sentam com os colaboradores para fazer um alinhamento de expectativas,
essa é a sua função, esse é o seu departamento, é isso que eu espero de você. Colaboradores que não seguem regras, né? E muitas vezes empresas que não têm regras bem escritas, bem elaboradas, ou se tem as regras escritas, elaboradas, mas não se tem uma política para que as pessoas possam seguir essas regras, entendendo elas, o quanto elas são importantes para a empresa e o quanto elas são importantes para eles, né? Muitos colaboradores que reclamam de falta de reconhecimento, né? Não tem uma política interna de reconhecimento, e muitos colaboradores que não são nem sequer integrados de maneira correta. Falta um programa de integração de novos colaboradores. Então, assim, eu tenho aqui para vocês uma rápida pincelada sobre o que é, né, algumas dores das empresas. Vocês se identificam com elas? Alguém viu alguma delas aí na sua empresa? Nós, Juscelina, aqui na minha empresa tem tudo isso e muito mais. Eu estou citando aqui algumas, né? Falei aqui uns 10 problemas que geralmente a gente enxerga dentro das empresas. Eu tentei aqui colocar o que é mais comum, né? O que é mais comum. Então, quando nós pensamos num programa de recursos humanos, nós precisamos pensar que, primeiro, nós precisamos de uma base. Nós precisamos, primeiro, de uma base, de um alicerce. Primeira coisa que nós precisamos para que o RH da empresa funcione é estruturar a nossa base. Então, o que eu quero trazer agora para vocês na sequência é isso. O que é essa base? O que o RH, né, por onde eu devo começar, Juscelino, a trabalhar o meu RH? Primeira coisa, gente, que vocês precisam fazer é identificar a necessidade de RH. Qual que é a sua necessidade hoje de recursos humanos? Quais são os seus pontos falhos? Quais são os seus pontos cegos dentro da sua empresa? A ausência de um departamento de recursos humanos na sua empresa hoje gera que tipo de problema para você? E aí a gente vai começar a entender algumas coisas, então. Então, primeiramente, é realmente definir quem vai cuidar do seu RH. Quem vai cuidar do seu RH? Juscelina, minha empresa é uma empresa pequena. Eu não tenho necessidade de contratar uma pessoa para ficar só aqui dentro fazendo RH. Não precisa mesmo. Mas você precisa ter alguém que cuidando de outro setor, de outras funções, se realmente a estrutura da empresa é uma estrutura enxuta, pequena, você precisa ter alguém que goste de fazer RH, que vai colocar isso entre as prioridades e que vai conseguir implantar essas ferramentas dentro da sua empresa. Porque o que a gente tem encontrado muito aqui em Franca, por exemplo, são empresas que designam a sua pessoa do departamento pessoal. Porque por muito tempo veio essa confusão. Quem fazia o RH era o DP. Tem problema, Juscelino? Quem fazia o RH fazia o DP? Não, não tem problema. Desde que essa pessoa que faça o DP da sua empresa goste do RH. E entenda que RH não é folha de pagamento. Que RH não é somente processo de admissão, não é fazer processo seletivo. Que RH não é parte burocrática. RH são mecanismos, ferramentas, ações voltadas para o desenvolvimento do potencial da equipe. São ações voltadas para o clima organizacional da empresa. Quando nós pensamos em um departamento de RH que funciona, quando nós pensamos num departamento de gestão de pessoas que funciona, nós não estamos pensando numa empresa que tem ausência de problemas, mas nós estamos pensando numa empresa que tem formas inteligentes de solucionar os problemas, que as pessoas gostam de estar ali dentro, que é bom pertencer a essa empresa, que é bom estar aqui todos os dias. E nós, então, precisamos pensar em alguém que vai cuidar do RH que tenha essa visão. Você não pode, por exemplo, colocar uma pessoa para cuidar do RH que ela não tem, por exemplo, paciência para ouvir os funcionários, para conduzir uma reunião com as lideranças.
para fazer um feedback, para definir uma estratégia com as pessoas, uma estratégia de um plano de ação de melhoria. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está apta para desenvolver aquilo que o RH precisa. A pessoa que vai cuidar do departamento de recursos humanos, ela precisa trazer na alma dela, no coração dela, exatamente essa visão. Eu preciso ser uma pessoa que gosto de buscar formas de desenvolver outras pessoas. E essa pessoa... Gente, desculpa, a minha voz está meio fanhosa porque eu estou saindo de um resfriado fortíssimo que eu tive. Não era Covid, era só um resfriado mesmo. Então, assim, essa pessoa, ela precisa ter como principal aliado as lideranças. O que eu tenho percebido nas empresas? O RH caminhando para um lado e as lideranças para o outro lado. RH que não ouve a liderança e liderança que não ouve o RH. Porque a primeira coisa que nós devemos implantar dentro de uma empresa enquanto recursos humanos, isso eu, Juscelino, falando para vocês, quando eu entro numa empresa para fazer um trabalho de RH, a primeira coisa que eu implanto é uma formação permanente de líderes. Ou seja, semanalmente, quinzenalmente, os líderes precisam sentar para conversar sobre as equipes de trabalho. Eu faço o RH da CIF, eu sou responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da CIF. Eu respondo pelo RH da CIF atualmente. Se vocês perguntarem para todos os coordenadores, agora nós estamos de férias, estamos voltando essa semana. Mas semanalmente, a cada 15 dias, ou melhor, eu tenho reuniões com todas as lideranças da CIF. E reunião de RH. Reunião para falar sobre as pessoas, sobre os departamentos, setores, o desenvolvimento, como que está cada colaborador, como que está cada equipe, semanalmente. Eu me reúno, eu sento com eles para falar sobre gestão de pessoas. Então, primeira coisa que o RH deve fazer é isso. Os líderes devem estar junto com o RH. Olha para a minha mão aqui, ó. Sinergia. Líderes e RH devem caminhar conectados. Então, o RH ele tem que implantar dentro da empresa uma formação permanente. E não só formação para treinamento, mas encontros de troca. Porque os setores têm muito para aprender um com o outro. Os departamentos têm muito para aprender um com o outro. As áreas têm muito para aprender umas com as outras. Uma coisa muito importante, gente, é nós entendermos que o RH, ele precisa estreitar laços. O RH, ele tem que abrir caminhos dentro da empresa para que os setores vá ficando conectados uns com os outros, vai tendo um encaixe. É o espírito de cooperação que vai sendo instalado. Por isso eu fico muito incomodado quando eu entro numa empresa e eu vejo profissionais de RH que falam para mim assim, não, nós estamos há 30 dias sem fazer uma reunião com as lideranças dos setores. Como? Não se trabalha RH de maneira individualizada. Porque se nós estamos, pensa comigo, caminha com o meu raciocínio, se nós estamos falando de objetivos comuns, se nós estamos falando que o RH precisa trabalhar o potencial das pessoas, desenvolver as pessoas, para que a empresa atinja os seus objetivos, como fazer isso de maneira individualizada? Isso se faz de maneira coletiva. Cada um no seu departamento se desenvolvendo, mas através da formação contínua dos líderes, da troca, se coloque na mesa da liderança os problemas, os projetos, as ideias, os processos criativos. É isso que eu faço lá na CIF. É isso que eu faço na CIF. É isso que eu, por exemplo, hoje de manhã, nós ficamos por 1h15 reunidos
com a Unimed de Ibitinga, reunidos com as lideranças lá em Ibitinga, para falar com eles hoje sobre avaliação de desempenho, ouvindo, trocando, tirando ideias, como é que faz feedback, como que dão os feedbacks, como que se faz os planos de desenvolvimento. Ontem, nós ficamos o dia todo individualmente com as lideranças de Orlândia, de uma empresa de Orlândia, atendendo cada um, ouvindo cada um, direcionando cada um. Vai percebendo. O RH, ele precisa ser aquele que vai fortalecendo as lideranças para que as lideranças da empresa multipliquem todo o seu trabalho dentro dos setores. Quem são os gestores de pessoas? Se fala tanto em gestão de pessoas. Quem são os gestores de pessoas? Os gestores de pessoas são todos os líderes, os supervisores, os coordenadores, as funções que tem liderança, que tem pessoas abaixo delas. E o que o RH faz? O RH ele cria meios para que esses gestores de pessoas desenvolvam, se multipliquem dentro da empresa. Então, anotem isso aí. Formação contínua da liderança. Né? O RH, um problema, uma dor que eu falei para vocês. O RH ele precisa trabalhar olhando para que as pessoas, para que a equipe, né, tenha o melhor ambiente, o melhor clima. Uma pergunta que simples, gente, simples, que eu gosto de fazer muito nas minhas palestras, no meu trabalho. É bom estar aqui? Eu gosto de estar aqui? É prazeroso estar aqui todos os dias? Os colaboradores da minha empresa sentem prazer em estar aqui? Pensem nisso. E para isso, nós, por exemplo, vamos criando quais são as regras da empresa? Quais são as políticas da empresa? Faz parte do clima organizacional, por exemplo, um bom manual do colaborador, trazendo clareza para as pessoas dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus limites, de até onde elas podem ir, qual espaço elas podem ocupar. O desenho da cultura organizacional, o RH precisa fazer o desenho da cultura organizacional. Qual é a missão da empresa? Quem nós somos? Para quem nós existimos? Uma pergunta que se fala há tantos anos, mas que as pessoas até hoje não sabem. Quem nós somos? Qual a nossa missão? Para onde nós caminhamos? Onde nós queremos chegar? Quais são os valores que pautam na nossa empresa? Nós estamos falando de clima. O que compõe o clima? O clima nada mais é do que a cultura que se vive na empresa todos os dias. O clima é consequência da cultura. Quanto mais sentimento de pertença, quanto mais eu gosto de estar aqui, quanto mais eu me comprometo com essa causa, quanto mais eu me envolvo com isso aqui, quanto mais eu sinto que isso aqui é meu. Hoje de manhã eu encerrei um treinamento com todas as lideranças do Palácio das Ferramentas. Fiquei 4 meses com esses líderes, desenvolvendo esses líderes. E no encerramento, hoje de manhã, eu falava para eles, vocês só terão colaboradores do lado de vocês quando vocês entenderem que é preciso querer estar todos os dias dentro da empresa. É preciso desejar estar todos os dias nesse ambiente. É preciso querer pertencer, me comprometer, essa causa é minha. O que se ganha nessa empresa, o que se perde nessa empresa, o que se pratica nessa empresa, o que se compra nessa empresa, o que se estraga nessa empresa, é meu. Trabalhar a cultura da empresa, de onde nós viemos, qual a nossa história, quem são os nossos fundadores, como é que nós chegamos até aqui, por que é que nós nascemos, como que nós evoluímos nos últimos anos, para onde nós queremos caminhar, como nós queremos evoluir, como nós queremos estar daqui 5, 10 anos, que colaboradores nós queremos nesse time. E aí a gente vai, por exemplo, por que a gente faz descrição de cargos? Porque quando nós fazemos descrição de cargos, nós não só alinhamos
o que nós queremos que cada colaborador faça dentro de cada cargo, mas como também nós colocamos ali dentro do descritivo de cargos a cultura da empresa, a visão da empresa, a missão da empresa, os valores da empresa. Qual é o perfil de colaborador que nós queremos para trabalhar conosco? Gente, tanta gente nas empresas que não tem a cara da empresa, que não se parece com a empresa. Né? Eu estou mudando meu escritório. Né? Essa é a minha última reunião, minha última palestra online aqui no meu escritório, que eu fiquei por 4 anos. Estou mudando aqui essa semana. E eu estou aqui falando com vocês e o meu time está ali, ó, carregando caixa, me ajudando na mudança, comprometidos com a mudança. Porque eu tenho pessoas que estão alinhadas comigo. Porque eu tenho pessoas que pensam junto comigo. Porque eu tenho pessoas que entendem a minha cultura, que sabem o que eu quero, que sabem o que eu não quero, e vêm comigo nessa proposta. Isso é, gente, isso é alinhamento de cultura organizacional, isso é clima organizacional. E aí, quando eu falo para vocês, Juscelino, qual é o sentido da... Muita gente me pergunta assim, qual é o sentido, por exemplo, qual é a finalidade, por exemplo, de uma descrição de cargos? Para que é que nós descrevemos cargos? Para contratar certo? Para treinar corretamente? Para nós termos a certeza de que nós temos pessoas fazendo todos os processos que nós precisamos para chegar nos nossos resultados? Quais são as competências que cada cargo, que cada função precisa? Qual é o nível de conhecimento técnico, de habilidade técnica? Qual é que tipo de comportamento eu preciso em cada função, em cada setor, em cada departamento? Eu vejo, por exemplo, empresas que gastam assim meses fazendo descrição de cargo e nunca usam. Quando nós recebemos, por exemplo, aqui pessoas que querem contratar vagas com a gente aqui na Criar, tem gente que não sabe falar para nós qual é o perfil do colaborador que precisa. E onde é que está isso? Está lá no descritivo de cargos. Né? Presta muita atenção, uma coisa que eu vou dizer para vocês. O RH, ele vai, gente, pegando toda a cultura da empresa, todo o DNA da empresa, toda a história da empresa, e ele vai alinhando isso no dia a dia, para que cada vez mais nós tenhamos pessoas dentro da nossa empresa que se identificam com aquilo que nós sempre fomos, nos tornamos e queremos ser. Porque a empresa, ela caminha sempre nessas 3 direções. Ela caminha a partir de uma história que fez com que ela chegasse até aqui. Ela caminha no momento presente, diante de todas as mudanças que o mundo vai impondo naquela circunstância, naquele momento. E ela caminha sempre olhando lá na frente, pensando no crescimento, para onde ela quer ir. E o RH, ele entende tudo isso e faz com que cada vez mais eu traga, eu fidelize dentro do meu time pessoas que estão alinhadas, acertadas com esse propósito. Né? Uma matriz de competência. Para que serve uma matriz de competência? Para que os meus funcionários saibam o que eu espero deles. Que nível de avaliação eu vou fazer com eles. Quando a gente constrói, por exemplo, uma matriz de competência comportamental, eu coloco lá que eu preciso de funcionários que tomem decisões rápidas. Eu preciso de funcionários com comunicação assertiva. Eu preciso de funcionários com uma comunicação escrita muito boa. Eu preciso de funcionários com uma comunicação falada muito boa. Então, quando eu faço uma matriz de competência, um descritivo de cargo, isso tudo vai ficando claro, especificado, detalhado. E aí a gente trabalha junto com isso uma outra ferramenta, que é a avaliação de desempenho. Depois que eu tenho um descritivo de cargo bem feito, uma matriz de competências comportamentais bem feita, uma matriz de competências técnicas bem feita. O que é uma matriz de competência técnica? O nível de conhecimento, conhecimento em informática, conhecimento específico, formação, capacidade de argumentação, de persuasão.
partir do momento que eu tenho um descritivo de cargos bem feito, uma matriz de competência bem feita, uma matriz de competências técnicas e comportamentais bem feita, eu elaboro o quê? Uma avaliação de desempenho, que serve para quê? Para que os meus colaboradores saibam como eles estão posicionados dentro da minha empresa. E aí a gente dá para o colaborador a oportunidade dele saber, através do gestor, nós aplicamos agora na CIF, nós estamos agora encerrando essa etapa. Nós estamos indo para o último feedback. Nós fizemos a matriz, fizemos a avaliação, todos os colaboradores foram avaliados, receberam o primeiro feedback, depois de 45 dias receberam o segundo feedback e agora vão receber o último feedback. E a partir da avaliação de desempenho, nós desenhamos um plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, onde o líder tem a oportunidade de falar, olha por que a liderança é importante, olha a maturidade da liderança, olha por que eu não posso ter uma liderança imatura, despreparada. Cada líder vai agora pontuar para o seu liderado o que é que você precisa desenvolver para que você continue dentro da empresa, trazendo os resultados que nós precisamos. É a oportunidade, além de ser um compromisso com o desenvolvimento daquele colaborador, uma oportunidade para que ele se desenvolva, é uma oportunidade que nós temos de alinhar toda a nossa equipe e de nós enxergarmos o que está faltando na nossa equipe para nós chegarmos no resultado que nós esperamos. Para isso serve uma avaliação de desempenho. Para isso serve uma matriz, né, de competência. Só que percebe que todas essas ferramentas, elas estão alinhadas. A primeira delas é realmente a liderança da preparada. Tudo começa na liderança. Quem que descreve os cargos junto com o RH? A liderança. Quem que constrói a matriz de competência técnica? A liderança. Quem que constrói a matriz de competência comportamental? A liderança. Percebe que a maturidade dos líderes é peça-chave no processo de desenvolvimento das equipes. Por isso que o programa de RH na prática, que está sendo apresentado para alguns de vocês, acho que para todos, não tenho certeza, que nós vamos começar na CIF agora em fevereiro, ele tem lá dois pilares importantíssimos. Formação do profissional que é responsável pela implantação do RH. 2, os líderes. Os líderes da empresa têm que estar engajados. Porque a gente corre o risco de achar que é o RH sozinho que vai fazer tudo. Gente, presta atenção nisso que eu estou dizendo. O RH não é um departamento que vai salvar a sua empresa. Não é um departamento, não é uma pessoa. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui nessa tela me ouvindo que está carregando sozinho o RH nas costas e achando que vai salvar a empresa. Não. Lá na CIF, eu sou o que menos apareço. Quem tem que aparecer lá são os... Aliás, ninguém precisa aparecer. Mas o trabalho, ele está todo direcionado, ele está todo focado a partir dos coordenadores. São os coordenadores quem vão fazendo o trabalho acontecer. Não o Juscelino. Eu desenvolvo os coordenadores lá na minha reunião, mas são eles que avaliam, são eles que dão feedback, são eles que fazem o PDI, o plano de desenvolvimento individual, são eles que corrigem o que precisa ser corrigido no dia a dia, são eles que definem quem vai participar de cada treinamento. Então, percebe que o RH é esse mecanismo, é um mecanismo vivo. As ferramentas de RH, gente, elas são vivas. Não podem ser... O RH não pode estar num sistema de computador. No sistema de computador só está a nossa organização estrutural. Só está o nosso banco de dados. Só está o registro das informações. Mas matriz de competência, descritivo de cargo, manual do colaborador, formação de liderança, integração de novos colaboradores. Olha, por exemplo, integração de novos colaboradores.
Nós pagamos uma agência para contratar o nosso funcionário, mas nós integramos ele errado. Existe um programa de integração de novos colaboradores? Como é que você integra um novo colaborador dentro da sua empresa? Como que você integra? Se você não integrar um novo colaborador dentro da empresa, como que você vai fazer? Como é que você vai ter certeza do resultado correto do seu processo seletivo? Contrata certo, mas integra errado. Não treina, não acompanha, não designa. Porque muitas vezes quem vai treinar não é o líder, mas ele precisa ter certeza de que quem vai passar o treinamento está preparado para passar o treinamento. Né? Então, muitas vezes, qual que é a política de integração de novos colaboradores? Ah, Juscelino, não, aqui na minha empresa, quando a gente contrata, no primeiro dia a gente vai levar a pessoa em todos os setores. Isso não é integração de novos colaboradores. Isso é obrigação, apresentar a pessoa. Isso faz parte até da nossa etiqueta, né? Apresentar a pessoa para todo mundo. A integração é esse acompanhamento. É perguntar se ela está tendo dificuldade, sentar com ela, fazer os feedbacks a cada 15 dias, 20 dias, e alinhando com ela. Alinhando com ela. Né? Então, percebe que as ferramentas do RH, elas são muito vivas. Por que a gente realiza, por exemplo, a pesquisa de clima? O que é uma pesquisa de clima, Juscelino? Uma pesquisa de clima, gente, é um questionário muito bem elaborado a partir da realidade da empresa. Não é um questionário pronto que se pega na internet ou que se copia de outra empresa. Você pode pegar ideias, mas ele tem que ser um questionário elaborado para a sua empresa, a partir da necessidade, da realidade da sua empresa. E aí você pega esse questionário e cria e aplica em toda a equipe. Faz uma sensibilização com os funcionários, reúne todos os funcionários, explica o que vai acontecer. Nós vamos avaliar o clima. É um espaço, uma oportunidade que se dá para as pessoas poderem falar. De maneira anônima, elas não vão escrever o nome delas, elas não vão se identificar. E ali você pergunta, o que elas pensam da empresa? O que pode ser melhorado? Quais são as necessidades que elas têm de treinamento? Como elas avaliam as lideranças? Né? O que elas gostariam que fosse diferente ali dentro? E aí, você então começa a trabalhar esse clima. A partir da pesquisa de clima, você começa a desenvolver ações que tenham coerência, é claro, você vai fazer um filtro, você desenvolve um programa, um plano de RH específico a partir da pesquisa de clima. Uma vez por ano. É mais ou menos como se a gente perguntasse assim para os nossos funcionários. A pergunta inicial que eu fiz para vocês. Como vocês se sentem trabalhando aqui? Agora, olha que interessante. Uma pesquisa de clima só faz sentido quando, de fato, a empresa tem um interesse verdadeiro, genuíno, pontual para com os colaboradores. Porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente faz uma pesquisa de clima, mas nós não nos interessamos por aquilo que as pessoas fazem. Uma outra ferramenta que nós trabalhamos no RH, o organograma da empresa. Quem fala com quem? Quem se reporta a quem? Quem é responsável por cada departamento? Em que circunstância eu devo procurar qual pessoa? Quem de fato é o meu líder? Em que momento que eu falo com o João? Em que momento que eu falo com a Maria? Quando que eu falo com o meu gerente? Quando que eu falo com o meu coordenador? Quando que eu falo com o meu superintendente? Olha, novamente aparecendo a liderança presente. Quando o organograma não é funcional, as pessoas ficam perdidas. As pessoas ficam sem rumo. As pessoas ficam sem direção. Quando o organograma não é funcional. Quando o organograma não acontece de maneira que as pessoas entendam. Uma coisa muito importante é dizer para vocês que nenhuma ferramenta, nenhuma, descritivo, matriz, avaliação, manual, organograma, nada disso tem sentido se ficar escrito. Volto a dizer, o RH é um organismo vivo.
Todas as ferramentas do RH, elas precisam estar vivas, caminhando no dia a dia da empresa, nas atitudes dos departamentos, na integração dos departamentos e dos setores. Só assim faz sentido ter um RH. O organograma, por exemplo, é quando as pessoas têm clareza da hierarquia, da estrutura hierárquica, a quem elas se reportam quando elas precisam, para quem que elas falam. Como é o poder de decisão, ele acontece em que ordem? O organograma existe para isso, né? Uma ferramenta que eu tenho trabalhado muito nas empresas e que muita gente ignora é a integração de processos. O RH não é um departamento especializado em processos. Mas sabe uma coisa que funciona muito? Quando você pede para todas as lideranças descrever de maneira simples os processos do setor. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho na associação. Descreva de maneira simples por que o setor existe, quem são as pessoas, quais são as funções, quais são as principais funções, quem são os clientes internos, quem são os fornecedores internos, e apresenta isso para toda a equipe. Preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós queremos trabalho em equipe, mas nós não percebemos que os setores não se conhecem. Se nós queremos que as pessoas trabalhem de maneira sinérgica, de maneira cooperativa, de maneira colaborativa, nós precisamos aumentar o nível de conhecimento delas. Cada um tem que ser especialista naquilo que faz. Mas é claro que se eu conheço um pouco mais dos meus pares, dos que estão à minha volta, mas que fazem parte da minha cadeia que supre dia a dia também o meu departamento, que alimenta o meu departamento com informações, é óbvio que eu tenho muito mais condição de ajudar o outro. Então, é uma ferramenta muito simples, integração de processos. Fazer desenhos básicos, simples e informais dos processos e fazer com que isso chegue para todos nós, para toda a equipe, para toda a empresa. Implantar internamente uma política de reconhecimento, implantar internamente uma política, gente, de valorização do colaborador. Como falta isso? É horrível trabalhar numa empresa onde você não escuta um muito obrigado, um elogio, um parabéns. É muito triste uma empresa onde no Dia da Mulher você manda uma flor e faz aquilo que todo mundo está fazendo. Mas no cotidiano, no dia a dia, não se tem uma visão geral do que é o RH, do que é o trabalho de gestão de pessoas, do que é as metas, os objetivos. Se cobra tanto resultado, mas não me agradece. Se eu não faço, eu tenho 1000 críticas, mas se eu faço, nunca eu escuto um parabéns. Aliás, dizem que eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Implantar uma política interna de reconhecimento, de valorização, implantar uma política interna de cargos e salários. Em política simples, gente. Nós desenvolvemos aqui na CRIAR uma metodologia simples de cargos e salários para as empresas de pequeno porte, mas que é tão importante, tão poderosa, onde o funcionário sabe o que ele tem que fazer para ele ter uma progressão salarial, onde o funcionário entende que uma progressão salarial vai acontecer a partir do momento em que ele estiver mais próximo dos resultados da empresa, onde ele entende que o crescimento dele na empresa não depende da empresa, mas depende dele. Né? Se eu entrego, se eu dou, se eu gero o resultado, mas não um resultado que é bom para mim. Se tem uma relação ganha-ganha, né? Lá na tabela de salários, eu também vou ser reconhecido. Uma política de salário justa, né? Onde se faça o crescimento para ambas as partes. Uma implantação de um programa de qualidade de vida. Coisa simples, gente. Uma ginástica laboral, um psicólogo que vai na empresa fazer um grupo terapêutico, uma massagista que vai na empresa uma vez por semana fazer uma quick massagem de 15 minutos no colaborador, aplicar um reiki, fazer uma sessão de yoga,
fazer uma sessão de meditação, uma salinha de descanso, uma água fresquinha, um café da manhã uma vez no mês com o diretor da empresa, uma festinha de aniversário gostosa para todos os aniversariantes, uma bexiga que a gente coloca na mesa, na ilha, na máquina de trabalho do funcionário no dia do aniversário. São ações de pequenas de RH. Percebe por que a pessoa que cuida do RH precisa ter um envolvimento muito grande com pessoas? Percebe por que ela não pode ser uma pessoa simplesmente técnica? Porque o RH, gente, ele é vivo. É preciso gostar de gente. É preciso gostar de gente. Agora, caminhando para o fechamento da minha fala, eu falei para vocês aqui, eu fui citando várias ferramentas. Olha, para vocês terem uma noção, rapidamente, eu falei para vocês aqui de formação contínua de liderança, manual do colaborador, cultura organizacional, descrição de cargos, matriz de competência, avaliação de desempenho, estruturação de política de recrutamento e seleção, integração de novos colaboradores, pesquisa de clima, organograma, integração de processos, política de reconhecimento, política de cargo e salário, política de qualidade de vida. Em menos de uma hora, eu rapidamente falei para vocês 14 ferramentas, todas elas acessíveis para vocês trabalhar na empresa de vocês, independente do tamanho da empresa. Independente se a empresa tem 5 funcionários ou se ela tem 1000 funcionários. O programa que a CIF está oferecendo, em parceria com a CRIAR, é um programa onde nós vamos, na prática, ensinar tudo isso para vocês. Nós vamos dar essas ferramentas, explicar como que se aplica essas ferramentas, e não só isso, mas nós vamos capacitar vocês e as lideranças para trabalharem o RH da empresa de vocês. RH na prática. O que é RH na prática? Não é a gente falar que tem RH, mas você não tem qualidade de vida, você não tem uma comunicação assertiva, você tem rotatividade alta, você não tem liderança atuando. Não, não é. Juscelino é um programa milagroso, porque te ouvindo falar da intenção que é um programa milagroso. Não. RH não faz milagre, gente. Não faz. O RH, para ele dar certo, ele precisa ter autocomprometimento da gestão da empresa. Não adianta querer fazer RH se as pessoas não têm importância para a alta gestão da empresa. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para vocês, qual é o valor que se dá para as pessoas? Gente é gente, máquina é máquina. E aqui eu estou falando de gente. Agora, eu digo para vocês, eu afirmo para vocês, onde não tem gestão de pessoas. Eu afirmo o que eu estou falando para vocês. Onde a gestão de pessoas não está em primeiro lugar, não tem sucesso. Eu nunca vi falar. Me mostre uma empresa. Eu desafio vocês agora que está me ouvindo. Eu desafio vocês a me falar em uma empresa onde a gestão de pessoas não é valorizada. E essa empresa está no ranking das melhores para se trabalhar. Não está. As melhores empresas para se trabalhar no Brasil e fora do Brasil são as empresas onde a gestão de pessoas está em primeiro lugar. Não estou falando que é o departamento mais importante, não é isso. Mas eu estou falando que é uma empresa que entende que tudo numa empresa gira através das pessoas. Me fala uma empresa que ganha dinheiro sem gente. Não tem. Você pode ter a melhor estrutura tecnológica. Se você não tem quem operacionaliza aquilo, você não consegue nada. Você pode ter o melhor e-commerce. Se você não tiver alguém que cadastra o produto, que tira foto do produto, que lança o produto, que responde o cliente, que manda o produto para o cliente, não adianta ter o melhor e-commerce. Presta muita atenção nessa minha fala. A tecnologia está aí para nos apoiar, mas ela não nos substitui. Não nos substitui. E a gestão de pessoas entende isso. Então, esse programa não é um programa milagroso, mas ele é um programa que faz milagres. Ele não é um programa milagroso, porque ele não é um programa que vai fazer nada sozinho, mas ele vai transformar uma empresa, transformar a empresa. Que entender que se ela implantar essas ferramentas simples, aqui eu estou falando as básicas, gente, aqui eu estou falando o alicerce do RH.
Eu não estou falando as ferramentas top de mercado, não. Porque para chegar nas top, tem que ter a base. Isso é a base. Manual, descrição, avaliação, liderança. Isso é a base. Isso é a base. Isso é a base. Isso é o coração da gestão de pessoas. Agora, por onde eu começo, Juscelino? Primeira coisa eu falei, você precisa ter alguém que saiba fazer isso. Você precisa ter alguém que entenda isso. Agora, você precisa também ter a certeza de que você vai ter retorno com tudo isso. Acreditar que as pessoas verdadeiramente fazem a diferença dentro da sua empresa. Elas fazem verdadeiramente a diferença. Acho que alguém me mandou uma pergunta aqui. Eu não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta. Se quiser, pode mandar para mim aqui agora, ou pode abrir o microfone, fazer alguma pergunta. Alguém gostaria de falar, de fazer algum comentário? Juscelino, eu mandei aí no chat, convidando o pessoal para a próxima turma, que vai ser às 17 horas, com o Diogo aqui do comercial, falando da prospecção de cliente. E eu queria convidar a Danila também, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho do curso que você comentou, e convidar o pessoal que está presente aqui com a gente. Olá, boa tarde a todos. Eu estava aqui, Juscelino, te ouvindo. E tudo que você falou faz muito sentido. Para quem não me conhece, meu nome é Danila, sou coordenadora de desenvolvimento empresarial e sinto isso no nosso dia a dia, né? Com o meu contato, eu estou há 18 anos na associação e tudo isso que o Juscelino falou é uma realidade, né? Eu também sou responsável pelo ACIP Empregos e quando a gente pega, né, uma descrição, olha, o que você precisa, eles ligam para a gente, né, falam, olha, o que você, qual o perfil de profissional que você precisa. Isso dá uma tristeza na gente quando a pessoa que está do outro lado não sabe descrever, olha, que tipo de profissional que eu quero, que tipo de comportamento que eu quero dentro da empresa, o que a minha empresa precisa. Então, como que vai começar uma contratação certa se eu não sei nem o que eu estou precisando? Imagina essa pessoa dentro da empresa. Então, um ciclo, né? O RH é muito importante, sim. Talvez um dos setores mais importantes talvez do que a venda, porque você está lidando com pessoas, né? São as pessoas que fazem isso. Eu posso falar para vocês até um caso que aconteceu ontem comigo, né? Eu passei de frente a uma loja, tudo fechado, e eu sou um pouquinho consumista, né? Adoro uma lojinha. E aí, quando eu passei, peguei o WhatsApp da empresa, mandei o WhatsApp pedindo a informação daquela peça, tudo. Até agora eu não recebi resposta. Será que o dono dessa empresa que está passando por tanta dificuldade aí com as lojas todas fechadas, sabe que essa pessoa não me respondeu? Sabe que ele está perdendo uma venda? Sabe que, de repente, quantas pessoas não estão fazendo, né? não estão recebendo esse retorno? E quanto, de repente, as empresas fazem de comunicação, tem um investimento em marketing, né? Em tudo, mas o maior investimento hoje nós ficamos, assim, nós estamos numa situação, diante dessa pandemia, e o maior bem que a empresa tem são as pessoas. Tanto em relação a conhecimento, mas principalmente o autoconhecimento. A pessoa preparada, a pessoa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Né? E durante esse trabalho, o Juscelino falou muito do programa aí que nós estamos desenvolvendo, né? Em parceria com a Criar. Vocês vão ver durante esse processo que a gente descobre que tem muita pessoa boa em lugar errado. Muitas pessoas boas em lugares errados. Aqui na CIF mesmo, a gente já teve muitos casos assim. Pessoas que estavam prestes a ser mandadas embora, que faz uma mudança simples de setor e que desmancha. E numa pandemia, a gente vê
ver a pessoa deslanchando, a pessoa atendendo o associado, como se fosse assim, nunca tinha atendido igual. Por quê? Está no lugar certo. Então, é essa proposta que eu quero fazer para vocês, o testemunho meu também como coordenadora de desenvolvimento empresarial e o quanto eu acredito nesse trabalho de RH, né? E outra coisa, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre investimento, Juscelino fechou uma parceria com a gente. Vocês sabem que para você fechar um programa de RH, talvez em company, né, fechado, pode ter aí um valor agregado, porque realmente precisa ter um valor agregado. Mas nós fizemos aí uma parceria para otimizar para mais pessoas, para mais empresas ter essa oportunidade, né, de ter um trabalho de qualidade e ter realmente o resultado, porque o que nós buscamos é resultado. Eu posso falar em relação a tantas empresas que nós atendemos aqui, a Luciana também, a nossa comercial, está visitando as empresas, e o que as pessoas falam? Eu estou necessitada desse programa, eu preciso. Na pandemia, eu vi que a minha equipe, que eu tenho pessoas que não estão como equipe, estão aqui, né? Estão aqui. Eu vi o tanto que eu não tenho ninguém. Olha que triste. Uma empresa grande, nós já tivemos essa situação, uma empresa grande falou, 50% da minha equipe não estava comigo quando eu precisei. Né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, agradecer o Juscelino por essa parceria também, e nós estamos aqui à disposição. Vou deixar no chat o telefone da Luciana, né? Qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu tenho algumas pessoas aqui que a Luciana até entrou em contato. A Luciana está visitando, né? Tá fazendo a prospecção. Então, deixa eu pegar o número dela aqui, porque de cabeça eu não vou conseguir mesmo, nem vou tentar, porque eu posso escrever errado. Então, ela convidou algumas pessoas, né, para participar desse bate-papo com o Juscelino e até entender um pouquinho mais. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem e quiser falar com a gente, nós estamos aí à disposição. Pessoal, eu também coloquei aí o meu Instagram, coloquei o meu celular, estou à disposição, qualquer dúvida. Eu queria só encerrar dizendo uma coisa para vocês. Comecem. É um desafio, porque nós estamos lidando com gente. É um desafio, mas a sua empresa merece. A sua equipe merece. Né? Vocês todos merecem. Gente, não dá para permanecer do mesmo jeito que nós estamos. As nossas empresas podem dar resultados extraordinários e não dão por falta de desenvolvimento das equipes. Apostem nas pessoas, acreditem nas pessoas, invistam nas pessoas. Mudem o que tem que ser mudado, deem espaço, escutem. Vamos desenvolver, gente, um RH extraordinário. Quando eu apresentei esse projeto para a Danila, eu falei para ela, Danila, eu estou te apresentando esse projeto porque eu acredito nesse trabalho. E eu tenho certeza que a empresa que vier conosco de maneira comprometida vai ter uma experiência transformadora. E eu encerro dizendo, gente, quando valorizada, quando reconhecida e quando quer, faz coisas extraordinárias. Gente, me desculpa a minha ousadia, mas eu fico muito triste, gente, com muita coisa que o povo hoje fala que é RH, mas não tem nada de RH, porque a gente não vê as equipes desenvolvidas, os resultados chegando, não vê os alinhamentos. E o que nós estamos aqui trazendo para vocês nessa tarde é um trabalho sério, um trabalho embasado, um trabalho que realmente faz diferença na sua empresa. Tá? Comecem, deem o primeiro passo. É só isso que a sua empresa está precisando. Quero agradecer muito a CIF por essa oportunidade, sempre tão parceira, sempre tão confiando no meu trabalho, e desejar a vocês todos, assim, no meio de
todo esse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, um ano muito cheio de luz, de sabedoria e de muita prosperidade. E que nós não curvemos as nossas cabeças, que a gente permaneça olhando para frente, acreditando e desenvolvendo cada vez mais o nosso potencial, que é incrível. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço para todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Juscelino. Obrigado, Danila, aí, pela contribuição. E eu agradeço também a todos que estiveram com a gente nessa webinar, que foi a primeira do ano. Gratidão. E fique aí o link para vocês entrarem às 17 horas aqui com o comercial Diogo Azevedo aí apresentando a prospecção de clientes. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Sim.